Bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Meus queridos, hoje o tema da nossa reflexão será Dependa de Deus e esqueça o Egito. E a nossa reflexão será encontrada em Números capítulo 11, versículos 4 ao 9, que diz assim a palavra de Deus. O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. O maná era como semente de coentro e sua cor como a de bidélio. Espalhava-se o povo, colhia e em moinhos o moía, ou num grau pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. Seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Queremos orar para que Deus possa estar ministrando essa palavra aos nossos corações. Pai amado, Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos por tudo. Neste ocasião especial, Pai, nós pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando e fazendo com que o Teu Espírito derrame discernimento sobre nós e sensibilize nossos olhos e ouvidos para que nós possamos ver e ouvir o que o Senhor quer trazer para nós neste momento. Em nome de Jesus, fica conosco. É isso que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Meus queridos, a gente pode ver, nós podemos perceber que as pessoas neste contexto estavam ingratas, insatisfeitas. Não tinham alegria com o que aparentemente não tinham por que ter alegria. Eles estavam insatisfeitos porque estavam passando muito tempo no deserto e comiam os mesmos alimentos. Tratando de uma maneira mais atual, eles estavam enjoados de comer sempre a mesma coisa. E por isso eles não perceberam o que Deus já tinha feito por eles. Ou não perceberam ou não esqueceram. Eles não perceberam, não quiseram atentar que Deus estava cuidando de tudo. Que Deus estava com eles. E que Deus estava provendo o necessário. Ele não estava deixando faltar. E o Criador não havia desamparado eles em quaisquer situações. Eles não entenderam, não perceberam que Deus é fiel. Por quê? Porque ele estava cumprindo a sua promessa. E que promessa é essa? Essa promessa a gente vê em Êxodo capítulo 3, versículos 8 e 10. Ao 10, perdão. Que diz assim, versículo 8. Portanto, descia para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A insatisfação acontece quando a nossa atenção muda do que nós já temos para o que nós não temos. A insatisfação ela vem quando nós esquecemos de tudo aquilo que nós temos e nós focamos apenas no que é prazeroso ao nosso coração. Quantas e quantas vezes Deus já proveu tantas e tantas coisas para nós e nós esquecemos? Quantas e quantas vezes Deus já proveu o alimento, a nossa saúde, o nosso emprego, ainda que estejamos num momento tão difícil, o bem-estar de familiares e amigos e pelas outras coisas mais simples. Nós esquecemos que Deus é o Senhor das nossas vidas e que Ele é o Criador. E pelo simples fato, entre aspas, de nós estarmos respirando, Deus já está provendo. E nós esquecemos de agradecer. Ele nos presenteou hoje. Se você está assistindo é porque você está vivo. Então Ele te presenteou com o dom da vida.
Ele nos presenteou com a vinda de Jesus Cristo para este mundo, para que seu Filho morresse para nos dar a redenção, para que hoje nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Por isso, nós temos que ser gratos a Deus pelo que Ele tem feito para conosco, para com os nossos amigos e familiares. Não podemos esquecer das bênçãos que Deus nos dá. Eu recentemente terminei de ler Gênesis e uma coisa que eu percebi é que Deus é perfeito. Eu digo que eu fiquei mais sensível a entender que Deus é poderoso. Deus nos presenteou com a natureza, com as árvores, com os animais mais estranhos que existem, mas que eles têm sua função. E essa função não é aleatória, porque se Deus é o Criador, Ele sabe de todas as coisas. E se Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe para que serve, por exemplo, uma mosca, para que serve uma borboleta. Então, nós temos que entender que esse Deus que é o Criador, que criou tudo em Gênesis, é o mesmo Deus nosso. É o Deus que não muda. Então, nós temos que ser gratos a Ele pelo que Ele tem feito conosco. O Egito, né, a gente vê no versículo 5, né, que ele proporcionava muitos e muitos alimentos, como a gente vê, né, a carne, pepino, melão, verduras, cebolas, alhos e outras coisas. E parte do povo questionava-se porque no deserto eles comiam apenas bem entre aspas, o maná. Só que por Deus dar apenas o maná já é um milagre, uma dádiva. Porque onde é que você vai comer tanto, ou pelo menos não tanto, mas com frequência, com constância, em uma terra que você está vagando, em que você não tem constância nessa terra, onde você está em um certo momento agora, e amanhã talvez você já esteja em outro momento? Como é que você vai ter essa constância? Mas Deus estava com o povo. Deus não tinha desamparado esse povo. E este maná era constituído de pequenas sementes amareladas, semelhantes ao coentro e ao bidélio, que a gente vê na palavra. E este povo, ele não era um povo leigo, ele sabia do poder de Deus. Como assim, Nathan? Primeiro, o poder de Deus ele é visto, né, no maná, mas as pessoas não viram. E um acontecimento bem famoso, né, e que eles testemunharam e infelizmente esqueceram, é da abertura do mar. Deus se mostrou presente naquele povo, para aquele povo, né, e Ele estava com o povo. E as pessoas esqueceram que Deus era poderoso e estava com eles. E Deus quer que nós dependamos dele. Deus quer que sejamos totalmente separados. É por isso que Ele estava entregando apenas o maná. Para que aquele povo não fosse contaminado com outras coisas. Para que aquele povo não fosse iguais a outros povos. Deus queria que aquele povo se tornasse santo para que eles pudessem entrar na Canaã, na terra prometida. O livro de Levítico, quando a gente lê ele institui inúmeras regras. Regras para aquele povo com necessidade de santificação. A gente vê, é bem presente em Levítico, que o tema principal é a santificação. E essa santificação era necessária para que eles pudessem entrar. O Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foi escrito por Moisés para que aquele povo fosse reeducado. Porque ainda existia traços da educação egípcia, que não era a educação que Deus queria que aquele povo tivesse. Por isso, Deus queria que aquele povo fosse diferente, para que eles pudessem entender que Deus estava com eles, que Deus é poderoso, que Deus é fiel e que eles fossem totalmente dependentes de Deus, porque Deus estava com eles. Nos versos 18 ao 20, a palavra diz assim: Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo:
quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro até vos sair pelo nariz, até que vos enfasticeis dela, porque rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. Deus deu o que aquele povo quis: comida, diferente, entre aspas, né? Carne, porque eles já estavam cheios. E a gente vê, né? Até vou sair pelo nariz, é porque eles iam comer e uma quantidade muito grande. E a gente vê que é necessário confiarmos em Deus. E para confiarmos em Deus, é necessário nós nos esvaziarmos, tirarmos o ego do controle da nossa vida e deixar para Deus. Remover a confiança que nós temos em nós mesmos e deixar com que Deus controle a nossa vida, transferirmos para Ele e fazer com que o Senhor cuide de tudo. Temos que entender que Deus é poderoso. O Altíssimo é poderoso. Deus novamente mostrou o seu poder para aquele povo. Por quê? Porque ele ia entregar carne. Ele mostrou o poder para aqueles que o questionavam e para aqueles que quiseram retornar ao Egito. Para quê? Para que eles também dependessem de Deus, já que eles não entenderam a primeira vez. Semelhantemente, em nossas vidas não é diferente. Ele nos prova, pode não ser todos os dias, mas Deus nos prova para quê? Para que a gente seja totalmente dependente de Deus. Para que o nome dele seja louvado, exaltado e glorificado por intermédio das nossas vidas. Para que ele venha crescer em nós e não nós venhamos crescer. Não que a gente vá crescer porque nós passamos por um momento difícil. Não que o nosso nome venha crescer porque passamos por um momento difícil. Não. Porque Deus está conosco. Porque Deus está em nós. E ele tem que ser glorificado. Natan, eu passei por uma prova, mas Deus foi comigo. Eu quero que ele seja glorificado. Amém. Deus tem que ser glorificado em nossas tribulações. As tribulações, elas não vêm para nos destruir. Antes, elas vêm para nos fortalecer em Deus. Por essa razão, quando passamos por alguma provação, temos de voltar para Deus para buscarmos entender, o que Ele quer nos ensinar e nos fortalecer nele. Natan, como é que eu vou saber o que essa pandemia quer trazer para mim? Você tem que ter um relacionamento com Deus. A completa dependência de Deus é essencial. Eu entendi o que Deus quis trazer para mim nessa pandemia. Ele me fez voltar para Ele nos meus dias. Ele fez com que eu tivesse um verdadeiro relacionamento com Ele, um relacionamento genuíno, para que Ele venha a ser fortalecido, para que eu venha a ser, fortalecido nele e na Sua palavra. Quando dependemos dele, quando dependemos de Deus, nós não temos força alguma. Ele nos dá a força dele. E quando a gente depende de nós mesmos, a nossa força é falha. Estamos negligenciando a ajuda dele, ignorando a direção dele e esquecendo o caminho que devemos andar. Estaremos caminhando para um caminho que Deus não se agrada. Estaremos caminhando para um caminho que nos levará à perdição. Quando lembramos de suas obras passadas e de seu poder constante, não negligenciaremos a sua vital ajuda. O pecado nos cega para fazer a gente esquecer da ajuda de Deus, com o intuito da gente se desviar do caminho dele, que é um caminho de paz, do caminho da salvação. E assim como o Egito, o inimigo quer fazer a gente se lembrar das coisas boas que nós tínhamos para que a gente entre em conflito com o Criador. Porém, Deus quer nos dar um banquete.
Eu já falei uma vez, o inimigo ele quer nos dar uma amostra grátis, mas Deus quer nos dar um banquete. E um banquete de Deus é perfeito. Para isso, nós temos que confiar no Criador, sermos gratos, priorizar Ele em todas as situações da nossa vida e dependermos completamente dele.